Bom, muito boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, lisonjeado. Agradeço a Associação Brasil AVC e parabenizo pela organização de um evento tão importante, esse evento científico, que já está na 6ª edição, o Fórum do AVC. Trazemos aqui, então, um pouco sobre tecnologias usadas na prevenção e no combate ao AVC, em especial uma que fazemos uso aqui em Joinville. Primeiramente, quero contextualizar o Joinvasc, que foi criado por uma lei municipal já há muito tempo, e o trabalho hoje da Joinvasc é composto por médicos, enfermeiros, auxiliar administrativo, a sede fica dentro do Hospital Municipal São José, e de lá a gente faz acompanhamento de pacientes de diversas instituições, não só das públicas, mas também as particulares. O que a gente faz? Identificar esses casos de AVC que são internados nos diversos hospitais de Joinville e fazer o acompanhamento desses pacientes. Esse acompanhamento a gente faz até 5 anos dos moradores de Joinville, como já foi citado aqui há pouco. Então, nesse acompanhamento, primeiramente faz identificação do tipo de AVC, sequelas, incapacidades que esse paciente adquiriu. E é importante nós quantificar esses pacientes e também qualificar, porque sem dados não podemos direcionar um trabalho. Então, primeiramente, ter dados para depois fazer estratégias de atendimento a esses pacientes. Então, a gente vê que tem uma redução significativa com o acompanhamento desses pacientes, né? A gente vê ali alguns números de 2010, assim vai diminuindo, até que chega no ano passado, a mortalidade deve ser reduzida a 11,1%. Tendo dados, conseguimos focar nossas energias, nossos recursos para a prevenção e o combate ao AVC. E todo esse trabalho é muito bem justificado por essa colocação. Você sabia que em cada 4 de nós, 1 terá AVC? É bem alarmante, né? Então, é como se você somar você que está aí sentado, o teu colega do lado direito, da esquerda e que está à tua frente, um de vocês possivelmente vai ter AVC. Então, precisamos cuidar. Você está pensando, né? Pô, qual de nós? O que menos tem cuidados da sua saúde. E as tecnologias temos que tomar uso cada vez mais para a prevenção e o combate ao AVC. Então, uma das mais diversas tecnologias hoje que temos uso, desde uso de tecnologia robótica, cirurgias minimamente invasivas, em que, há muito tempo atrás, era necessário fazer uma cirurgia com abertura do crânio. Hoje, de maneira endovascular, conseguimos tratar com desfecho muito melhor, esse paciente muito mais rápido, voltando para casa, para o seu trabalho, né? Os recursos de imagens, trazendo mais informações, nos ajudando um diagnóstico muito mais rápido, para uma intervenção prontamente aplicada a esses pacientes. A telemedicina, que hoje é uma realidade nas mais diversas especialidades, não é diferente na neurologia. E em Joinville temos também até a tecnologia de um atendimento virtual, em que você consegue tirar muitas dúvidas e está disponível a todos vocês pela Associação Brasil AVC. O trabalho do Joinvasc, então, em torno de 340 pacientes a serem contactados por mês. Isso toma bastante tempo, é um serviço bastante extenso, uma média de 5 pacientes por dia são cadastrados, às vezes 10, 12 pacientes num dia são cadastrados com novos casos de AVC, e esta ligação, esse contato com o paciente, procuramos encontrar uma maneira mais eficaz, mais rápida, para nós atender esses grandes números, né? Então, primeiramente, era feito contato com o telefone, ainda fazemos uso, né? Mas a gente tem visto que cada vez é uma barreira mais difícil ligação telefônica. Acredito que a experiência de vocês, quando recebe uma ligação de um número não identificado, tu vai atender se você tiver tempo, se é disponível, né? E dificilmente vai dar um retorno se não pôde atender aquele número estranho, aquele número desconhecido. Então, muitas ligações, às vezes, conseguimos ter o sucesso no contato com esses pacientes.
Já fazendo uso do WhatsApp, tem visto que tem sido muito mais eficaz, porque tem a facilidade em que o paciente pode responder no momento que ele pode, não é imediato. Ele pode receber agora o contato do João Vasque, fazendo perguntas, questionamentos, e ele pode responder depois, quando chegar em casa, depois do trabalho, quando tiver um tempo mais tranquilo para isso. Então, esse follow-up a gente tem procurado cada vez maneira mais rápida, mais eficaz de fazer esse acompanhamento com esses pacientes. E pensando nisso, foi desenvolvida então uma tecnologia através de um aplicativo, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o desenvolvedor de tecnologias Univision, e foi um trabalho da enfermeira doutoranda Gabriele, orientado pela doutora Cláudia, docente da PUC do Paraná, em que desenvolveram essa tecnologia que está hoje em uso pelo João Vasque de Joinville. Então, dá para ver que tem várias informações que conseguimos alimentar, o próprio paciente alimenta essas informações, e está disponível do João Vasque e até de toda a sociedade que precisar fazer uso para pesquisa, para melhor entender esse contexto. O paciente, então, os critérios de instalação. Paciente acometido por um AVC, AIT, que esteja internado na unidade integral do Hospital São José, ser morador de Joinville, possui um smartphone, outros aparelhos não é possível baixar um aplicativo desse, e, claro, o paciente consentir a instalação. A gente oportuniza para ele e o paciente aceitando, fazemos ali à beira do leito a instalação dessa tecnologia. A grande maioria tem interesse e aceita. Então, você tem uma ideia, em um ano, apenas 2 pacientes optarem em não querer, por causa de dificuldade de utilizar um smartphone, usa só para receber ligação. Mas a grande maioria dos pacientes tem aceitado instalar esse aplicativo no seu celular. Então, ali conseguimos colocar diversas informações do paciente, hábitos de vida, tabagismo, etilismo, peso, como ele vê a saúde dele, fazendo uma avaliação em uma escala, consultas eletivas, orientações de saúde, tudo isso conseguimos oferecer para o paciente também. E compartilhar com a família do cuidador também a instalação, não é só no aparelho do paciente, é aparelho do familiar, do seu cuidador, de quantos familiares forem necessários, todos podem estar engajados agora no acompanhamento e cuidar desse paciente pós-AVC. E uma das funcionalidades que os pacientes mais acham interessante é o chat, em que ele consegue fazer um contato direto com uma equipe multidisciplinar de neurologia, ele pode ter as dúvidas sobre alimentação, sobre sinais e sintomas, sobre medicamentos. E uma outra funcionalidade que também os pacientes têm elogiado muito, ali como de programar um lembrete dos horários das diversas medicações. Então, ele consegue ali programar, por exemplo, medicação A, despertar ou me lembrar às 10 da manhã. Medicação B, me lembrar às 8, às 16 e às 24 horas. E isso tem ajudado muito no tratamento dos pacientes. Do outro lado, lá nós, no João Vasque, conseguimos, então, agrupar essas informações para nós poder ter o perfil e, como falei, em cima disso, a gente traçar estratégias de tratamento dos pacientes. Então, a gente consegue fazer gráficos, trazendo as respostas, qual a porcentagem de tabagistas, quantos estão conseguindo acesso ao retorno na rede básica, no ambulatório de neurologia, e muito mais outras informações que a gente consegue melhorar o atendimento a esses pacientes. O perfil populacional e fica, então, disponível para nós esses gráficos, para a gente ver aonde a gente vai focar nossa atenção quanto a isso. E o paciente usando o aplicativo Care no AVC tem sido, então, um grande aliado para ele, como já falei, né? Lembrando de tomar as medicações em horários corretos, mas o que temos observado que quando a gente manda informações, o Care também ele é uma maneira de educação em saúde com o paciente. Quando a gente manda lembretes, informações quanto alimentação, medicamentos, os pacientes têm acessado, têm lido e têm agora ficado a par dessa informação. Mas quando a gente envia o questionário de acompanhamento, aquele que primeiramente fazíamos por ligação telefônica, depois passamos a fazer por WhatsApp, em que tem tido grande retorno,
A grande maioria dos pacientes nos devolve esse questionário de acompanhamento de 30 dias, 90 dias, 1 ano e a cada ano até 5 anos pelo WhatsApp, mas pelo aplicativo o retorno não tem sido tão eficaz quanto o WhatsApp. Talvez pela dificuldade de um texto com muitos itens, muitas questões, serem um pouco cansativos de responder num aplicativo, numa tela de celular, né? Talvez isso. Mas, fora isso, tem sido fortalezas desse trabalho, a análise do perfil dos pacientes, a educação em saúde, essas informações que a gente envia para eles, cuidados de alimentação, de medicação, cuidados com a própria saúde, e o chat que os pacientes têm dado muito retorno para a gente, tendo suas dúvidas, perguntando suas mais diversas dúvidas que venham a surgir durante seu tratamento pós-AVC. E a fragilidade, então, seria o retorno desse questionário. A Ana vai agora compartilhar a experiência da instalação desse aplicativo à beira de leito com esses pacientes. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade em estar aqui hoje. Bom, como foi falado, eu sou enfermeira residente em neurologia no Hospital São José e eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tenho tido na abordagem dos pacientes e dos familiares para a instalação dessa tecnologia. Bom, eu tenho tido uma experiência beira-leito, né, com esses pacientes. Vou falar um pouquinho também da vivência que eu tenho tido com a família, o que tem oportunizado muitos momentos de educação em saúde. Bom, a abordagem, então, ela inicia a partir do momento que são selecionados pacientes em potencial, que são aqueles previamente citados, né, pelo enfermeiro Ivonei. E, a partir do momento que é selecionado esses pacientes, ele libera algumas fichas para mim, e eu, com essas fichas em mãos, eu vou estar fazendo uma primeira abordagem, uma pré-abordagem, durante uma aula do cuidador. E, em seguida, eu faço uma abordagem beira-leito para a instalação do aplicativo. Essa aula do cuidador é um encontro que acontece semanalmente na unidade de AVC, e ela é conduzida pela equipe multidisciplinar da unidade. E, nesses últimos meses, eu e as outras residentes da físio e também da nutrição temos assumido também. Então, a aula do cuidador, ela tem o objetivo de orientar a família sobre os cuidados com AVC, os controles dos fatores de risco, sobre a rotina de internação. É um momento que a gente também explica um pouquinho sobre o trabalho da Associação Brasil AVC e também do Joinvasc. E, por fim, eu também já faço essa pré-abordagem para a instalação do aplicativo. E essa aula tem sido muito importante porque essa abordagem tem incentivado bastante que a família tenha um interesse pela utilização da ferramenta. Bom, então, por fim, em visita à beira-leito, eu faço uma abordagem mais efetiva com o familiar e o paciente, porque a gente vai ter um momento, mais tempo, né, e privacidade para poder estar conversando, onde eu posso fazer mais orientações sobre o aplicativo e sobre o uso dele. Uma coisa que tem sido muito importante também para a adesão desses familiares na instalação e na utilização do aplicativo é reforçar os benefícios que ele vai trazer para o paciente. Então, eu sempre busco estar orientando nessa abordagem beira-leito que esse paciente ele vai ser acompanhado por uma equipe especializada em AVC, que é a equipe do Joinvasc. Oriento também que ele sempre vai estar podendo tirar dúvidas a respeito da saúde dele, do AVC e do processo de recuperação na função chat que tem no aplicativo. Oriento também sobre outras funcionalidades, como, por exemplo, o controle de medicações, que o Ivonei acabou de comentar um pouquinho. Lá vai gerar alertas das medicações, isso ajuda bastante que o paciente não esqueça de fazer uso. E ele também vai poder inserir informações a respeito da saúde dele e poder acompanhar, por exemplo, os fatores de risco para o AVC.
Eu sempre reforço também que o aplicativo é gratuito, que eles não vão ter nenhum tipo de cobrança por isso, né? Bom, o processo de instalação na beira-leito, então, ela acontece basicamente em 3 etapas. Primeiramente, eu faço o cadastro do paciente. Segundo, é preenchido o perfil de saúde do paciente junto com a família. E terceiro, é feito a vinculação desse paciente à Associação Brasil AVC. E essa segunda etapa, que é o preenchimento do perfil de saúde do paciente, tem sido um dos momentos mais importantes assim que tem oportunizado a questão da educação em saúde. Porque ao preencher, lá no aplicativo vai pedir informações, por exemplo, a respeito dos hábitos de vida. Então, se o paciente é sedentário, se ele faz atividade física, se ele é tabagista. Também vai pedir as medidas dele e automaticamente o aplicativo já vai somar o IMC dele. Também vai pedir histórico das doenças, se ele é hipertenso, diabético, se tem algum problema cardiovascular, entre outros. Então, isso possibilita uma discussão ali junto com essa família para poder fazer uma educação em saúde para prevenir novos eventos. E sempre quando ele vai abrir o aplicativo, já vai aparecer o perfil de saúde dele, como aparece ali na tela, e ele sempre vai estar monitorando e conseguindo alterar essas informações. Bom, além desse processo de educação em saúde, tem surgido muitas demandas também por parte da própria família durante essas abordagens, que são relacionadas às causas do AVC, então eu sempre oriento sobre os fatores de risco, novamente. Eles têm dúvidas sobre novos eventos, né? Então eu oriento que tenha a possibilidade de acontecer, desde que os fatores de risco estejam controlados, né? Isso pode reduzir. A fibrilação atrial também é uma demanda que surge bastante, principalmente porque muitos dos pacientes que estão internados na unidade de AVC estão passando pela investigação para fibrilação, ou eles tiveram contato com esse assunto durante a aula do cuidador. Então, eu sempre oriento qual que é a relação da fibrilação com o AVC, os riscos que ela pode ocasionar e, caso esse paciente tenha investigação positiva, quais são as possibilidades de tratamento para ele com anticoagulação. Surgem demandas também a respeito dos procedimentos, que são os exames que são feitos durante a internação, o tempo de internação e todo o processo. E também a respeito das sequelas. Surgem muitas dúvidas sobre o tempo de recuperação, a gravidade do AVC, e claro que isso varia de caso a caso, então sempre estou orientando essa família também. Bom, não poderia deixar de ressaltar que também encontro muitas dificuldades nessas abordagens. Primeiramente, são as recusas. Então, apesar de todos os benefícios que são ofertados, muitos acabam optando pela recusa na instalação. Muitos pacientes também, na rotina da unidade de AVC, são idosos, então muitos não têm celular ou não fazem uso de smartphone, ou quando fazem, eles não têm domínio do aparelho, então isso dificulta bastante. Outra limitação é a ausência de acompanhante. Então, muitos familiares não conseguem acompanhar esse paciente durante a internação. Muitos trabalham, ou alguns casos é por negligência mesmo, então isso dificulta bastante a abordagem, principalmente se é um paciente mais crítico ou idoso, né, como no caso anterior. Outra dificuldade também é em relação ao aparelho celular. Às vezes acontece do familiar ou do paciente não ter acesso à internet ou não ter memória suficiente no aparelho, e também acontece de travar muito o aparelho durante a instalação. A alta hospitalar também é uma limitação, já que acaba que muitos pacientes eles vão de alta antes mesmo da abordagem, né? A vulnerabilidade social também é um contexto uma realidade muito presente assim durante a internação. E isso não só limita ou restringe eles ao acesso a um aparelho celular, mas acesso à internet, ao uso do aparelho, a um suporte da família. E, por fim, o e-mail. Alguns não têm e-mail, ou muitos até não se recordam do e-mail no momento da instalação. Bom, e por fim, eu gostaria, então, de encerrar minha fala, reforçando que essas abordagens que eu tenho realizado à beira-leito com esses pacientes e essas famílias têm oportunizado momentos importantes de educação em saúde, né, como já foi reforçado.
tem melhorado bastante a comunicação da equipe com a família e com o paciente, além de oportunizar para eles momentos de escuta. E o processo de instalação do aplicativo e a utilização do aplicativo, ele tem um potencial muito grande, não só de fazer a transição de cuidados da equipe para a família, mas também de colocar essa família e esse paciente como protagonistas dos cuidados com a própria saúde. É isso, obrigada.